a ensinar assim, negócio mais pentecostal, mais barulho, mais correndo, a gente vai ficar mais quietinho aqui na nossa hoje, tá? Hoje não vai virar culto, hoje é literalmente um ensinamento. Mas vamos lá, nessas duas imagens aqui, nós temos aqui a primeira imagem dessa estátua, que a gente não pode desprezar, porque aqui a gente já tem uma revelação de Deus sendo passada para um rei. Qual que é esse rei? É o rei Nabucodonosor. Ele está tendo um sonho, e nesse sonho ele está vendo essa estátua. Essa estátua os irmãos conseguem verificar que a cabeça dela é de ouro, ela tem aqui a sua parte do tronco, aqui do peito, de prata, aí vai descendo, vai diminuindo, né? Vai tendo o seu dorso, a sua cintura de bronze, as suas pernas vão ser de ferro, e os seus pés, que quase a gente não consegue ver, mas os pés deles, tanto esquerdo quanto direito, é ferro e barro misturado. E se olhar um pouquinho mais no pé esquerdo dele, você vai ver que tem uma pedra do lado esquerdo desse pé. Essa pedra também é muito importante nesse sonho. Nabucodonosor vai ter esse sonho, e ele não consegue entender o que está acontecendo nesse sonho. Esse sonho se encontra no capítulo 2 de Daniel. Quando nós lemos esse capítulo 2, nós entendemos que é Deus falando através de Nabucodonosor a respeito de um sonho que ele teve. E ele não consegue ter a interpretação daquele texto junto aos seus magos ali, tá? E aí o que ele vai pedir? Para que alguém consiga o ajudar. Daniel, como é usado por Deus, profeta de Deus, vai conseguir desvendar o mistério dessa estátua. E o mistério dessa estátua é que reino após reino, um reino subsidiará o outro reino. Começando pelo reino de cima, que é a cabeça, que é de ouro, simboliza o reino de Nabucodonosor, é o reino da Babilônia, que futuramente seria tomado pelos medos persas, que é ali, essa parte que nós chamamos aqui de dorso, que é a parte de prata. E sucessivamente, depois a Grécia, que é a parte ali, que nós chamamos de cobre, essa parte da Grécia é que tomaria os medos persas. E por último, seria tomado a Grécia pelo Império Romano, que é as duas pernas de ferro. E lá embaixo, nos pés, os pés são, nós estamos ali numa simbologia de 10 reinos, tá? Que é uma parte ali de ferro e barro, que seria o Império Romano, só que já não mais na sua força total, uma potência mundial como eram as duas pernas de ferro ali. Quando se coloca barro e ferro, ele pode até dar liga no começo, mas quando secar, a primeira coisa que bater, já despenca um barro para um lado e ferro para o outro. Então mostra aqui que o Império Romano aqui na base da estátua já não é mais um império forte, mas é um império que já está vulnerável, tá? Então, quando Daniel vai revelar esse sonho a Nabucodonosor, ele vai dizer para Nabucodonosor mais ou menos assim: olha, o seu reino vai durar um pouco, depois vai vir os medos persas e o senhor perde. Depois dos medos persas vai vir também os gregos, e os gregos vão ganhar os medos persas. Depois vai vir o Império Romano e vai ganhar também da Grécia. E aí Roma vai ficar não tão forte, mas com os 10 dedos ali, ilustrando uma fraqueza do Império Romano até os dias de Jesus Cristo. Essa pedra que está aqui do lado de esquerdo deixa eu virar aqui que eu consigo ver direito, lado esquerdo de vocês. Essa pedra aqui, Daniel vai dizer que enquanto ele olhava, essa pedra foi tirada sem auxílio de mão de ninguém. Isso é sem natureza do homem. Essa pedra foi lançada e ela bateu de frente com essa estátua e despedaçou toda essa estátua. Essa pedra aqui é Jesus no seu governo, é Deus instalando o seu governo e destruindo todos os seus governos mundiais que tem nessa terra, tá? E aí o que vai acontecer? Vamos passar para a figura dos animais agora do lado direito. Esse sonho agora, quem vai ter é Daniel. Só que o sonho que Daniel vai ter agora no capítulo de número 4 é um sonho que ele não está vendo mais uma estátua, mas ele vê animais, só que os animais de uma forma diferente. O primeiro animal que ele está vendo ali é um leão. E quando ele tem esse sonho, Deus está falando para ele a respeito do mesmo sonho que Nabucodonosor teve a respeito da estátua. Então, quando você comparar a cabeça de ouro da estátua com o leão que ele sonhou, Daniel, está querendo dizer que é o mesmo reino, é Babilônia, tá? Quando ele está olhando para o segundo animal, que é o urso, que ele tem na sua boca aí algumas costelas, ele está mostrando que ali ele representa o medo dos persas, tá?
é o segundo reino que tem aí. E assim sucessivamente. O terceiro animal ali é um leopardo, tá? Esse leopardo, ele representa ali a Grécia, como a sua rapidez, a sua velocidade de ganhar as batalhas que eles ganharam. E aí o último animal, Daniel não consegue distinguir que animal é aquele. E ele vai dizer que é um animal terrível, mas ele não consegue dizer. Esse animal terrível simboliza ali o Império Romano, tá bom? Então até aqui tudo bem, pessoal? Deu para entender a estátua, capítulo de número 2, Nabucodonosor tendo um sonho, e agora capítulo de número 4, Daniel tendo um sonho também, e os dois sonhos são a mesma revelação, só que um Deus deu a Nabucodonosor e o outro Deus deu a Daniel, tá? Mas fala a respeito dos fins dos tempos, dos impérios mundiais que sobreviveriam aqueles tempos. Então vamos passar para a nossa próxima página. C.D. Erwin chamava essa profecia de a espinha dorsal profética, querendo dizer com isto que se errarmos na interpretação destas profecias, fatalmente erraremos em todo o restante. Ela é a única fonte bíblica que nos permite encontrar o último elo na cronologia da Bíblia, permitindo-nos descobrir o tempo entre o Messias, o final do exílio e a vinda do Messias. Pode ver a próxima. Antes de pensarmos nos detalhes da profecia, veja algumas lições práticas que podemos aprender examinando o contexto em que ela foi dada. Pode passar a próxima. Aí, gente, a gente vai gastar muito tempo aqui na introdução, mas quando a gente chegar para falar das 70 semanas, vocês já vão estar familiarizados com isso. Porque não adianta eu chegar lá e começar a explicar as 70 semanas, que 7 semanas não são 7 semanas de dias, que são 7 semanas de anos, e aí vai virar aquela confusão. Então a gente vamos falando por etapas, e quando a gente chegar lá nas 70 semanas, você vai ver que a vida já vai ficar mais fácil para a gente poder entender essa questão de semanas. Porque não é da forma das semanas dos nossos dias, é da semana deles, dos dias deles, da cultura deles, da raiz deles, do tempo deles. Então a gente tem que voltar lá e entender o que é que eles viviam, tá? E como era o calendário deles. Então vamos lá, Quanto a Daniel recebeu a profecia das 70 semanas, seu povo estava cativo na Babilônia. Nabucodonosor tinha desolado totalmente a cidade de Jerusalém. Segundo as profecias, essa desolação deveria durar 70 anos, conforme determinada a lei de Moisés. A terra deveria gozar de um sábado, um descanso a cada 7 anos. Era um período especial de instrução sobre a lei de Deus. Por desobediência a esse preceito da lei, sobreveio a Israel o castigo divino, 70 anos no cativeiro babilônico, período que corresponde aos anos dos quais o povo judaico deixou de observar o ano sabático. Então olha o que vai acontecer. O plano de fundo Daniel foi levado ao cativeiro babilônico, está exilado na Babilônia, o rei é Nabucodonosor, e Daniel está um dia lendo as escrituras que falam a respeito do profeta Jeremias, e ele entendeu que Jeremias falava de um tempo, e esse tempo ele chegou à conclusão que era 70 anos que o seu povo ficaria ali naquela terra. Então ele esperou o quê? Já tem o tempo que eu estou aqui, vou contar 70 anos, quando der 70 anos nós vamos sair daqui. Por que Deus levou eles e deixou lá 70 anos cativo? Porque Deus quis mostrar a eles que eles deveriam ter cumprido a lei. A lei para eles dizia que a terra trabalharia 7 anos, mas o 7º ano ela deveria descansar. Então trabalha-se 6 e um ano descansa, trabalha-se 6 e um ano descansa. Só que o povo viu que a terra era boa e que a terra dava muito fruto e não quis parar a produção da terra. Fez a terra trabalhar incessantemente 490 anos sem intervalo nenhum.
Então Deus, como é justo, e a sua balança não vai pender para nenhum lado e nem para o outro, porque Ele é a própria justiça, a verdadeira justiça, né? Não é a que nós temos. Ele não vai pender para nenhum lado nem outro. Então Ele vai determinar que agora vocês vão ficar no cativo, e os 70 anos que a terra não descansou, agora ela vai descansar, e vocês vão ficar. Vou tirar os maus inquilinos dessa terra e vou levá-lo para outro lugar, e a terra vai descansar 70 anos. Então esse foi o castigo que Deus lançou sobre a terra de Judá, para que eles pudessem deixar a sua terra descansar. Quebrou a lei, desobedeceu, Deus colocou eles lá. Dentro disso, Daniel entende que é 70 anos que eles têm que ficar ali. Então 70 anos se deu para que eles determinassem o seu exílio ali na Babilônia, tá? Pode passar o próximo. Vamos entender agora as semanas. A palavra do Dr. Trigélis, reconhecida e autoridade da língua hebraica, afirma que a palavra usada aqui no texto original quer dizer simplesmente um período de 7. O povo hebreu não tinha uma palavra equivalente à nossa palavra, semana, isto é, 7 dias. Usavam esta palavra genérica para descrever um ciclo de 7 períodos. O contexto em que indicará se refere-se a 7 dias, ou 7 anos, ou algo mais. É interessante observar que a única outra ocorrência desta palavra em Daniel é no caso do capítulo 10, no versículo 2 e 3, onde ele esclarece. Deixa eu olhar aqui, que está longe lá para mim. Este preceito sobreviveu a Israel, página 5, né? Isso. É interessante observar que a única outra ocorrência desta palavra em Daniel é no capítulo 10, versículo 2 e 3, onde ela claramente refere-se ao período de 7 dias. E onde lemos literalmente 3 semanas de dias, a ausência da palavra dias. O capítulo 9 reforça a ideia de que se refere-se à semana de anos. Então olha para vocês verem o que a gente tem. A primeira coisa que a gente tem que entender, que muitas das vezes Daniel está falando, e ele fala a respeito das semanas de dias. E o que é a semana de dias? A semana que nós temos mesmo, de 7 dias. Quando a ausência da palavra só 7 semanas, então ele está querendo dizer que não são só semanas de dias, mas são semanas de anos, tá? Então eles não tinham para eles, no vocabulário deles, a mesma riqueza que nós temos nos nossos, de dizer semanas de dias, nós temos aqui meses, nós temos aqui anos. Para eles não, semanas para eles era um ciclo de 7, mas ciclo de 7 o quê? Poderia ser dias, poderia ser semana, poderia ser anos. E para eles semanas poderia ser tanto semana quanto dias como anos. Aí a gente precisa entender, toda vez que ele se reportar semanas de dias, nós sabemos que são 7 dias mesmo, igual os nossos, tá, gente? Que começa no domingo, e quando chega no outro domingo nós iniciamos um novo ciclo. Isso é uma semana de 7 dias. Já na semana de anos, a semana de anos vai ser equivalente a cada dia um ano. Então a cada dia da semana vai ser equivalente a um ano. Então 7 semanas de anos, nós teríamos aí 49 anos, tá? E uma semana de anos, que seria 7 vezes 7. Então só a gente conseguir separar semana de dias e semanas de anos, a gente conseguir entender essa questão das 70 semanas de Daniel, que são semanas de anos, tá, gente? Não pode ser semanas de dias. Porque se for semana de dias, a conta não vai fechar, tá? Vai dar 490 dias. Em 490 dias não aconteceu nada, tá? A gente vai ver isso aí um pouco adiante. Vamos lá para o próximo. A palavra hebraica traduzida por semanas aqui em Daniel 9:24 é sabuá. Esse significa 7. Este 7 se refere a 7 dias ou 7 anos, conforme o calendário judaico. O período de uma semana, portanto, a tradução literal deste texto seria 70 setes, estão determinados. Para os judeus, uma semana pode ser uma semana de dias, como Daniel 10:2-3, ou semana de anos, como 2:2
É claro que Daniel não jejuou durante 21 anos, e sim 21 dias. Então aqui nós temos dois textos que falam a respeito das semanas de dias e das semanas de anos, tá? Então ele está dizendo aqui, por exemplo, se a gente for levar em consideração uma semana de anos, então nós teríamos lá que Daniel jejuou 21 anos. Então não é semana de anos, são semanas de dias. Então ele jejuou aí 21 dias e não 21 anos. Então por isso que tem que ter na nossa mente que semanas para eles podem ser de anos, podem ser de dias e podem ser de meses. Então a gente precisa entender para a gente separar quando ele estiver falando de semanas de dias e nós se reportar a semana de anos quando for semana de anos, tá? Pode passar a próxima aí, por favor. Então vamos lá, se uma semana tem 7 dias, então uma semana de anos tem 7 anos. Portanto, a profecia de Daniel fala de um período de 490 anos, tá? 77, ou seja, 70 vezes 7. Então, quando a 70 semana foi dada a Daniel, o que ele sabe é que são 490 anos para se cumprir as 70 semanas de Daniel. E aí a gente vai entender por que não cumpriu toda a semana ainda. Já tem mais de 490 anos que Daniel profetizou isso? Já, tem muito mais. Tem muito mais. E aí a gente vai entender por que não se cumpriu as 70 semanas ainda, tá? Mas sabendo essa conta aqui, a gente já consegue guardar aqui na nossa mente que nós estamos falando de semanas de anos. Então toda vez que nós falamos de semanas de anos, nós sabemos que são um dia da semana é equivalente a um ano, tá? E na conta de Daniel aqui, 70 semanas daria 490 anos para acontecer tudo, tá? Vamos lá para o próximo, a gente vai entender direitinho. A gente tem até 8h30 para acabar. Agora vamos lá, vamos tentar aqui. Se não der tempo, a gente para e continua na semana que vem, meus irmãos. Nós estamos debaixo da dispensação de Deus. Se Deus permitir, a gente continua. O maior desejo dos nossos pastores aqui era não trazer outra dúvida. Então eu falei para nós, conversando entre nós aqui, nós chegamos num acordo. Se for para trazer uma outra dúvida maior, então nós nem abrimos a boca e deixamos assim. Então se for para trazer uma outra dúvida, eu já tenho uma, vou ter duas, então a gente nem traria. Então a gente vai fazer aqui da melhor forma possível para que não fique nenhuma dúvida e que a gente possa amanhã debater em escola dominical sobre essa 70 semana de Daniel como se fosse a coisa mais natural da igreja, como se a gente fala de João 3,16. É esse o objetivo que a gente quer alcançar. E aí eu peço a vocês um pouquinho de paciência com Daniel aí na sua semana, tá? O problema, aí nós vamos começar agora a ter alguns problemas, tá? Problema, eu vou ler aqui que aqui fica mais fácil para mim, tá, gente? Por causa da minha visão aqui. Se entendemos que o período mencionado aqui é de 70 semanas literais, ou seja, 490 dias, não iremos encontrar nenhum acontecimento na história do povo de Israel que pode ser apresentado como um cumprimento dessa profecia, começando da data mencionada no versículo 25 e contando 490 dias para frente, não encontramos nada semelhante ao exposto na profecia. Também teríamos muita dificuldade para encaixar no período tão curto, pouco mais de um ano, todos os acontecimentos mencionados aqui, a reconstrução de Jerusalém, sua futura destruição, etc. Para aqueles que creem na inspiração plena e perfeita da Bíblia, isto prova que a profecia não está tratando de semanas de dias, mas sim de semanas de anos. Então até aqui ficou tudo bem, né, gente? A gente conseguiu aqui entender que Daniel não está falando a respeito das semanas de dias, porque se nós considerarmos semanas de dias, nós teríamos do versículo 25 de Daniel 9, contando 490 dias seguidos, não aconteceu nada, tá? O que diz a cunho da profecia, e tem pelo menos seis coisas que precisam acontecer dentro dessa profecia das 70 semanas de Daniel. Então, com 490 anos, pouco mais de um ano, não aconteceu praticamente nada. Então nós levamos em consideração que Daniel não falava a respeito de dias, mas de semanas de anos. E aí passa-se a valer 490 anos desde Daniel 9:25. Aí nós podemos começar a contar que vai acontecer muita coisa debaixo do céu a respeito dessa profecia. Vamos lá para o próximo. 490 anos, 490 dias, 70 vezes 7, 490 dias, 70 vezes 7. 70 vezes 7 é 490. 490 dias, 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 70 vezes
Agora a gente vai precisar aprender também sobre a questão dos dias, anos, meses a respeito do calendário judaico, tá, gente? Não é igual ao nosso, é um pouco diferente. Você vê que o próprio Jesus vai dizer: porventura não tem um dia 12 horas? O nosso não tem 12, o nosso tem 24, né? Então por isso que Israel está no ano 5.000 e pouco e nós estamos no ano 2021. Porque o calendário, quando nós vivemos um dia, eles já viveram 2, vamos se dizer assim, tá? Então não pode comparar a nossa cronologia com a deles, porque senão a conta não vai fechar, tá? Então tem sempre que considerar o que eles vivem, a cultura deles, a forma como eles vivem, o calendário deles, os meses deles, e aí a gente consegue se achar. Então esqueça tudo que a gente aprendeu sobre o nosso e vamos tentar entender o deles, tá? Aí por que a gente fala isso, gente? Para a gente poder desmembrar as possíveis dúvidas que vai entrar, que aí quando for fazer a conta vai ver que nos nossos dias não vai dar e nos dias dele dá. Então a gente precisa entender que fala a respeito de Israel, tá? Ó, o contexto. Além disso, o contexto é sugestivo por tratar de outro período de 70. Foi quando Daniel entendeu que o período das aflições de Israel, que é sobre o cativo babilônico, seria de 70 anos, que ele orou a Deus e Deus lhe revelou outro período, não agora de 70 anos, mas de 70 semanas, de anos, literalmente 70 anos no cativeiro, que estavam terminando. Foram, peraí que eu... Deixa eu ver aqui que está mais fácil. Foram para que a terra prometida descansasse nos seus sábados. Ora, se fora necessário 70 anos de descanso, obviamente a observância desses sábados havia sido negligenciada durante 490 anos, que é o 70 vezes 7, já que um sábado era observado a cada 7 anos. Durante 490 anos, o povo falhara em observar os sábados estabelecidos por Deus. Deus estabeleceu um outro período de 490 anos antes deles poderem descansar eternamente. Então aqui está falando a respeito do tempo que foi revelado a Daniel, que eram os 70 anos, que eram anos do cativeiro. Isso era 70 anos do cativeiro mesmo. E aí revela para Daniel também os outros 70 anos, só que não mais 70 anos, mas 70 semanas de anos, tá? Então pode se complicar aí nas duas revelações que Daniel teve, só que uma é específica para o seu povo, que é o que? O cativeiro. E Deus fala, 70 semanas que vai ficar sobre o seu povo. Então, 70 anos. Então, 70 anos vocês ficarão lá como exílio, tá? Como cativeiro. E aí, quando ele vai ter a outra revelação de Deus, são 70 semanas, só que são 70 semanas de anos, que aí Deus está falando a respeito dos fins dos tempos, do fim de tudo, tá? Deus vai começar a revelar a Daniel desde o ponto de partida até o ponto final da humanidade. Deus revela ali a Daniel. Vamos passar para o próximo? É a ideia agora, A ideia de semana de anos soa um tanto estranho nos nossos ouvidos, mas é algo como que se os judeus estavam bem familiarizados. Lemos em Gênesis que Jacó trabalhou 7 anos por Lia, e depois mais 7 anos por Raquel, em Gênesis 29, 21, 30. Note que nesse texto Labão fala dos 7 anos de trabalho de Jacó, como sendo semanas. Olha como é que está o texto, está em negrito, abre aspas. Decorridas as semanas destas, dar-te-ei-nos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos, que ainda me servirás. Fecha aspas. Você vê que a forma como Labão está se reportando para Jacó, ele está falando sobre a questão das semanas, tá? Então, Jacó trabalhou 7 anos, não foi 7 semanas, por causa de Lia, e depois mais 7 semanas por causa de Raquel. Então não é semanas de dias, mas ele está mostrando aqui um texto, para quê? Para que nós vejamos que para o judeu era normal você falar em semanas, e não falar igual nós falamos de anos. Então para eles era a coisa mais normal, falar, olha, então você trabalha para mim por 7 semanas, e aí eu te pago o salário e tal. Mas não são 7 semanas de dias, são 7 semanas de anos, tá? E aí a gente vê esse comparativo aqui na Bíblia, mostrando que para eles era algo muito fácil. Outro texto bíblico onde aparece a expressão semanas de anos, encontra-se em Levítico, livro da lei, tá, gente? Abre aspas,
contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias de 7 semanas de anos te serão 49 anos. Fecha aspas, Levítico 25:8. Aqui já ficou mais fácil, que o próprio escritor aqui já revelou qual que era o valor dos dias, né? No final ele coloca que é 49 anos. Então é natural essa escrita, essa forma como os judeus se comportavam, tanto de falar de semanas de anos e semanas de dias. Para eles era a coisa mais normal, tá? Para nós é um pouco difícil, que a gente não é acostumado com essa cultura deles, tá? Mas aí é para a gente entender, tá, gente? Vamos lá. Se uma semana tem 7 dias, então uma semana de anos tem 7 anos. Portanto, a profecia de Daniel fala de um período de 490 anos, 77, ou seja, 70 vezes 7. Se caso ficar alguma dúvida, gente, faz igual eu fiz no começo. Eu troco meus dias por anos. E aí eu sei como que é. Os meus, na minha semana atual, eu já sei que são 7 dias mesmo. Inicia-se no domingo, né? E quando chegar no outro domingo, fecha e inicia outro. Então, eu sei que é um ciclo que abre e fecha em 7 dias. Quando eu tiver dúvida como que é a semana de anos, eu tiro os dias e coloco anos. E aí eu sei que não é 7 dias, mas sim 7 anos, tá? E aí eu consigo ir me familiarizando com essa questão desse calendário deles, tá? Vamos lá, gente. Essa passagem demonstra claramente que os 70 semanas de Daniel são semanas de anos. Mas se são semanas de anos, qual será a duração de cada ano? Aí agora a gente vai ter que entender qual que era o ano deles, tá, gente? Parece que vai dificultar, mas não vai, tá, gente? Vocês vão ficar comigo aqui até o final. Vocês vão ver que não é tão difícil. A evidência suficiente na Bíblia que demonstra que ano judaico é equivalente a um período de 360 dias. Só tirou 5, gente. Não mudou muita coisa, tirou só 5 dias nossos aí, então o deles tem 5 dias a menos, tá? Ou 12 meses de 30 dias, então não mudou nada, tá? Ficou os 12 meses de 30 dias, né? Exceto fevereiro, eu não sei como é que eles trabalham, mas fala que são 12 meses de 30 dias. A única coisa que mudou no calendário deles é que eles têm 360 dias e nós temos 365, ou a cada ano bissexto, né? Nós temos 366, que é a cada 4 ou 6 anos. A cada 4 anos bissexto, nós temos aí um dia a mais. Mas é só isso, gente, não muda nada, tá? Mais uma vez citamos os argumentos apresentados pelo Dr. Mark Klein. Pode passar o próximo para ele, por favor. Então tá aqui tudo bem, tá, gente? Não tá, ninguém se perdeu aí, né? Então vamos lá. Você vai ver que chegar na hora da semana, gente, você vai falar assim, pode até acabar que eu já entendi, por causa da introdução, que a introdução leva mais tempo para a gente poder preparar o caminho. O primeiro argumento é histórico. Conforme a narrativa de Gênesis, o dilúvio começou no 17º dia do mês segundo, 7/11, e terminou no 17º dia do mês 7º. Isto é, precisamente, período de 5 meses. E, felizmente, a duração do mesmo período é datada em dias, 150 dias. Assim, o primeiro mês, conhecido na história da Bíblia, era de 30 dias e 12 meses nos darão os anos de 360 dias. Ele só está comprovando na Bíblia aquilo que a gente já falou, tá, gente? Que o calendário judaico deles funciona dessa maneira. Vamos para o segundo argumento. Pode passar aí o próximo. Tá? Aqui eu estou com óculos. Segundo argumento é profético e absolutamente conclusivo, porque baseia-se numa medida incluída na própria profecia das 70 semanas sobre discussão. Daniel 9:27 menciona um período de perseguição aos judeus pelo príncipe vindouro, o anticristo, que virá em uma aliança com eles, desde que esta perseguição começa no meio da 70ª semana, continua até o fim da semana. O período é obviamente de 3 anos e meio. Aqui, gente, ele fala da última semana, que é aquela uma semana de Daniel. Essa última uma semana não é uma semana de 7 dias, são 7 anos, lembra? Então, nesse período, ele está se reportando que o anticristo vai aparecer no meio dela. E aí ele está mostrando aqui na Bíblia que há alguns argumentos que o próprio Daniel está mostrando, que ele está falando a respeito de semana de anos e dividindo ela como se estivesse dividindo ao meio, tá? 3 anos e meio mais 3 anos e meio. Vamos lá. Próximo.
Daniel 7, 24 e 25 fala do mesmo príncipe romano e da mesma perseguição, fixando a duração como tempos e metade de um tempo. No aramaico, 3 tempos e meio tempo. Em Apocalipse 12, 4 e 7 fala do mesmo grande regente político e a sua perseguição aos santos judaicos. Durante 42 meses, se refere-se à mesma perseguição declarada, a duração nos seus mesmos termos exatos, Daniel 7, 25, com tempos e metade de um tempo. O que o escritor colocou aqui para nós foram pelo menos 3 passagens que cada um se reporta de uma fala. Por exemplo, a primeira fala que ele vai se utilizar aqui é uma fala do aramaico, que é uma língua, gente, que hoje está extinta. Acho que uma tribo só fala e não se fala mais. Mas no aramaico, como que eles chamavam 3 anos e meio ou 7 anos, metade de 7 anos? Eles falavam com tempos de tempos a metade de tempo, quer dizer 7 anos, tá? E aí são divididos 3 anos e meio e 3 anos e meio. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4 ao 7, vai falar da mesma coisa, tá, gente? A mesma profecia, só que usando ali 42 meses, tá? Que se for ver 42 meses, também vai dar os 7 anos também, tá? Que é textos isolados, mas que às vezes a gente for ler, às vezes confunde. E ainda para piorar, vai ter um outro texto que vai falar de 1260 dias. Tá? E aí também vai estar falando da mesma profecia, da mesma coisa que nós estamos falando, tá? Então é só para mostrar aqui que ele usou vários textos aqui que estão falando a respeito da mesma profecia, que é a respeito do anticristo. Quem vai falar mais a respeito disso vai ser o pastor Antônio, tá? Com mais profundidade. Vamos passar para o próximo, a gente vai falar tanto do anticristo. Este período é ainda mais definido em Apocalipse 12, 6, que eu falei para vocês, com 1260 dias. Assim temos o mesmo período de tempo, variadamente apresentado como 3 anos e meio, 42 meses ou 1260 dias, de onde vem claramente que a duração dos anos 70 semanas da profecia é fixada pelas escrituras como precisamente 360 dias, tá? Como disse aí o Dr. McCline do seu estudo. Então ele pegou todas as profecias, 42 meses, quer dizer o quê? 7 anos, 1260 dias, quer dizer 7 anos, meio tempo de meio tempo, um tempo do tempo de meio tempo, também quer dizer 7 anos, tá, gente? É a mesma coisa, a mesma profecia está se referindo em textos isolados. Vamos passar para o próximo aí, a gente vai começar a falar um pouco da semana de Daniel. 10 minutos, vamos lá. Daniel 9, 24, temos 6 propósitos para a visão das 70 semanas. Então nós temos em 490 anos 6 propósitos, pelo menos, que Deus vai atingir aqui nessa terra. Vamos ver aí qual que é os propósitos. Primeiro, fazer cessar toda a transgressão. Segundo, para dar fim aos pecados. Terceiro, para expiar a iniquidade. Quarto, para trazer a justiça eterna. 5, para selar a visão e a profecia. E 6, para ungir o santo dos santos. Bom, então, nos 490 anos, eu vou perguntar qual que era o propósito das 70 semanas de Daniel. O propósito das 70 semanas de Daniel era isso. Era uma obra que Deus tinha para fazer em meio a Israel. E aí vocês vão entender que é Israel, porque em momento algum Deus revelou a igreja para os profetas, tá, gente? A gente vai entrar aqui no meio aqui, mas você vai ver que não teve a intenção, Deus não teve a intenção de revelar a igreja para ninguém, tá? Mas a igreja vai nascer aí, tá? Mas ele não teve a intenção de nem para nenhum profeta falar a respeito da igreja dentro da semana de Daniel. Então ele vai falar a respeito mesmo só voltado para o judeu, para Israel, que era o que ele queria falar. Vamos passar para o próximo. Agora vamos fazer uma outra divisão. Então nós já sabemos que semana de anos são cada dia um ano. Então agora nós sabemos que são 70 semanas de anos, que dá 490 anos. Então nós vamos agora dividir em 3 partes essas 70 semanas de Daniel, tá? 490 anos nós vamos dividir em 3 fases, tá? Em 3 partes principais. E aí nós vamos dividindo aqui aos poucos e você vai ver que algumas delas já se cumpriu e algumas ainda estão para se cumprir, tá? Primeiro grupo é de 7 semanas. Então 7 semanas nós temos aí 49 anos, tá? Segundo grupo de semanas, segundo grupo é de 62 semanas, tá? Já é um pouco mais de semanas.
E o último é o terceiro grupo, que é de uma semana só, que é a que nós mais conhecemos, que é onde o anticristo vai aparecer, a igreja é arrebatada, tá? Vamos prosseguir aí e falar do primeiro grupo. Primeiro grupo, 7 semanas, vamos lá. Cumpriu-se com a saída da expedição do decreto da reconstrução de Jerusalém em 445 a.C., ao qual foi comissionado Neemias para dar cumprimento a este ato. De acordo com a profecia de Jerusalém, estava reconstruída em 49 anos, no ano 397 a.C. Então, a primeira semana qual que é? Vai ser contada lá em Neemias, quando Artaxerxes dá ordem para Neemias, carta para Neemias para ele voltar a Jerusalém e reconstruir a cidade, os muros da cidade. Então ele vai dizer que essa primeira semana, 7 semanas, que são dadas em 49 anos, tem um propósito. Qual que é? A saída de Neemias lá de Artaxerxes com carta do seu rei até Jerusalém, até o dia da inauguração do templo, da reconstrução do templo. Aí é o propósito da primeira dessas 7 semanas aí, que são 49 anos da semana de Daniel. Esse já se cumpriu, tá, gente? Essa já se cumpriu. Vamos passar para a próxima. O segundo grupo de semanas agora são 62 semanas, ou 434 anos. Então agora nós temos uma semana um pouco mais longa. Nós temos uma semana de 434 anos, tá? Então aí, gente, vai acontecer mais coisas, tá? Vamos passar para a próxima. Segundo período, surge o Messias e é morto. Então vai surgir Jesus Cristo, vai nascer e vai ser morto. Tudo isso dentro dos 434 anos, que é a segunda divisão das 70 semanas de Daniel. Então, gente, Daniel, quando recebe essas profecias, o texto diz que ele ficou doente por alguns dias, porque ele não conseguia receber tamanha revelação a respeito do mundo, vamos dizer assim, nenhuma revelação, e ele ficou muito doente por causa disso, tá? Por causa dessa tamanha revelação que Deus dara a ele, tá? Então não era tão fácil assim, você receber e ainda ter que interpretar tudo isso. Para nós hoje é difícil. Você imagina para Daniel receber tudo isso de Deus diretamente. Neste período surge o Messias e o Messias é morto. Logo depois ocorre a destruição da cidade, Jerusalém, ele está falando, o que de fato ocorreu no ano 70, depois de Cristo, que foi Tito, um general romano, tá? Que destruiu Jerusalém. Então Jerusalém foi destruída pelos romanos. Então esse aqui, gente, é um outro período também que vai acontecer. Qual que é esse período? Período em que o Messias vai aparecer, ele vai nascer, vai ser morto, vai ser colocado no Calvário. E Jesus mesmo disse que, olha, não ficará pedra sobre este lugar, que era a respeito da destruição do templo. E aí quando vai destruir o templo, aí também é uma das profecias que estava dentro da segunda divisão da segunda semana de Daniel, que é os 434 anos. Pode passar para o próximo. Aí nós vamos passar para a última semana, gente. Vai dar certinho com o tempo ali. A última semana vai falar a respeito de... Volta lá na anterior. Isso. O terceiro grupo e o último grupo, que é a última semana. Essa última semana é uma semana de dias? Não, é uma semana de anos. Então fala-se a respeito de 7 anos, tá? Então, gente, o primeiro divisão da semana era a saída de Neemias, do seu rei Artaxerxes, e vem até a reconstrução do templo. Foram 49 anos, certinho se cumpriu a primeira profecia, o que descrevia a profecia de Daniel. O segundo, 434 anos, que é o segundo grupo da semana de Daniel. Daniel agora tem essa revelação, e dentro dessa revelação, desses 434 anos, vai ser apresentado o Messias, tá? Ele vai ser morto, vai ser tirado, depois vai ser destruído o templo de Jerusalém, vai ser acabado. Em 70 depois de Cristo, um general romano chamado Tito, ele destruiu totalmente o templo de Jerusalém, e aí se findou a profecia na segunda parte da segunda parte das 70 semanas de Daniel, que é equivalente aos 434 anos a qual ele fará, tá? Ele estava falando. Então, nós passamos agora para o terceiro grupo, que é a última semana, que são 7 anos, tá, gente? Esse aqui já é mais fácil, que todo mundo já ouviu falar muito dessas 7 semanas, dessa última semana, que são 7 anos, tá? Pode passar. Este último ainda não se cumpriu, pois, com a morte de Jesus Cristo, Deus colocou um intervalo na história. Aí, gente, é onde entra a parte que eu falei para vocês, porque que não se cumpriu ainda toda a 70 semanas de Daniel. Por quê?
quando há a morte de Cristo, o que Deus faz? Deus abreveia. Deus dá já viu aquele filme que você está vendo o filme e você não quer perder o filme? E você pausa o filme e vai fazer as suas coisas? Aí depois você volta para continuar o filme? Deus fez isso com a humanidade. Ele parou as 70 semanas de Daniel e falou: olha, não dá continuidade, dá um intervalo que eu vou fazer uma obra aqui na terra, mas deixa esse intervalo aberto. Sabe quantos anos já está esse intervalo? Mais de 2000 anos. Para você ver como a misericórdia de Deus é tão grande sobre as nossas vidas. O tempo da profecia era 490 anos. O intervalo está sendo maior do que a profecia toda, por causa do amor de Deus pela minha vida e pela sua vida. Sabe o que ele quis fazer? Dá um intervalo que eu quero salvar, dá um intervalo que eu quero colocar a minha igreja, dá um intervalo que eu quero criar a minha igreja. Depois você continua com a sua semana, mas deixa eu fazer a minha obra agora no meio deles. Então, quando Cristo ali morre, há um intervalo. Deus não deixa as 70 semanas se cumprir. Deus vai dar um intervalo e vai abrir o leque para salvar a humanidade, tá? Então, com o intervalo 2, a 70 semanas é concernente ao povo de Israel. Por que a 70 semanas é concernente ao povo de Israel? Não é para nós. Porque tudo, gente, é voltado para eles, tá? Não é relacionado a nós. Por quê? Porque essas 70 semanas, quando Deus direciona ele, Deus não revela a igreja para os profetas, Deus não fala a respeito da igreja, Deus não fala que daria um tempo, mas o que Deus só deixa ali para nós entender é que quando se deu o intervalo, nasceu a igreja, que quando morre Cristo, nasce a igreja, e aí é a proclamação do Evangelho para todos os confins da terra, e aí nós entendemos que a igreja começa a nascer ali, tá? Então por isso que a gente fala que essa 70 semanas é voltada para os judeus, tá? 3. Deus não revelou o período da igreja aos seus profetas, foi o que eu disse aqui, para ninguém ele revelou a respeito que no meio ele colocaria a igreja. Pode passar o próximo. O tempo já foi. 4. Este é o período da graça que em breve se findará. Gente, nós estamos vivendo agora nesse intervalo que eu falei para vocês, que Deus abriu um intervalo nas semanas de número 69. Se para a gente se localizar bem, nós estamos vivendo a semana de número 69,999. Já fez aquela calculadora que dá um monte de 9 da sua direita? É essa semana que nós estamos, 69,999999, e a qualquer momento se dará a semana de número 70. E quando é que vai se dar a semana de número 70? Quando a igreja for arrebatada com Cristo. Quando Cristo buscar a sua igreja, aí ele começa a contar a semana de número 70, que seria o 7º último anos vindouros aí para quem ficar nessa terra, que não são anos fáceis, tá? Nós vamos ouvir aí o pastor Antônio falar também sobre isso aí, o pastor Dário também falar sobre isso, e nós vamos ver que não vai ser tempos muito fáceis, tá? Então não se deu ainda e vai se dar a semana de número 70 quando Cristo arrebatar a sua igreja. Então nós estamos vivendo na semana de número 69,9999, chamado de intervalo de Deus, tá? Glórias a Deus por isso, né, meu irmão? Como diz ali Romanos 11:31, este é o período da graça, em que breve se findará. Sim, por isso há um intervalo da semana 69 e a semana 70, que só Deus sabe o tempo do seu cumprimento. Esse intervalo encerra com o arrebatamento da igreja. Tem mais um aí? Tem, acho que mais uma página, né? E aí te encerra aqui, Este é o período em que ocorrerá imediatamente após o arrebatamento da igreja, esta semana de anos, e o período da chamada grande tribulação. No versículo 27 contamos 5 coisas que acontecerá na última semana de anos, ou seja, os 7 anos do reinado do anticristo, do tempo do fim. Gente, aqui vai falar um pouco, eu vou só mostrar aqui as 5, mas eu não vou comentar nenhuma, tá? E aqui eu já encerro a minha participação, mostrando para vocês. Vocês viram que não é tão difícil falar sobre as 73 semanas de Daniel? É mais difícil as introduções, para você não se perder na questão da contagem dos dias e anos. Mas não é tão difícil assim, é fácil, tá? Dá pra gente memorizar. Agora, para falar do anticristo, eu não vou entrar profundamente, vou deixar aqui que ser da aula do pastor Antônio, tá? Mas só vou mostrar aqui porque faz parte também da semana de Daniel, que é a última semana, porque quando o arrebatamento se dá, o anticristo se apresenta para a humanidade, tá, gente? E ele vai aí trazer uma falsa paz. Então isso vai trazer muitos seguidores para ele, tá? Por causa dessa falsa paz que ele vai trazer. Passa para frente para mim, por favor. É isso daí, é o outro. Já tá,
O que ele vai fazer? Vai fazer aliança com os judeus por 7 anos. Isso aí a gente entendeu, né? 7 anos. A aliança dele é com o judeu para fazer 7 anos. B. A aliança será quebrada na metade das semanas. Por isso que ele fala que é a semana da metade da semana. Então ele está falando que na metade da semana de 7 anos, que daria 3 anos e meio, esse anticristo vai quebrar a aliança que ele tem com o povo judeu, tá? C. A grande tribulação será terrível, principalmente para o povo judeu. Sobre as asas da abominação virá o assolador. Passa para frente aí, é o último, a gente já encerra. D. O anticristo dominará até a consumação. Apocalipse 2, 16, 17. E até que se determine, até o que está determinado será derramado sobre o assolador. Como sofrimento da tribulação, Israel clamará ao Senhor, e assim todo Israel será salvo. Aqui, gente, não é todo Israel. Tem uma parte lá que Deus selou para que seja salvo, tá? Esses são selados, são escolhidos de Deus. Gente, Deus só quer salvar. Eu costumo dizer que só vai para o inferno quem quer mesmo, de verdade, porque o propósito de Deus é só salvar. Deus, quando vocês verem aqui o pastor Dário dando a aula sobre a questão do arrebatamento da igreja, sobre a grande tribulação, gente, você vai ver que Deus vai parar a ira. Deus para a sua sentença, o seu juízo para salvar. É como se um pai estivesse nervoso com o filho e ele para brincar com o filho e depois volta a dar bronca no filho de novo. Gente, o propósito de Deus é salvar a humanidade mesmo. Ele quer salvar e ele vai fazer isso até os últimos minutos do segundo tempo, como nós costumamos dizer, tá? Então o propósito maior de Deus aqui é salvar a humanidade. Então tem um povo eleito aí judeu que Deus separou para si, e esse aí Deus selou, e eles não vão sofrer tribulação, não vão sofrer perseguição, porque Deus assim quis, selou eles, tá, gente? Não é qualquer judeu, tá? É os judeus que Deus selou para que esse propósito acontecesse, tá bom? Então, gente, 70 semanas de Daniel é isso. Agora daqui para frente, na semana que vem, se Deus assim nos permitir, o pastor Dário vai estar dando continuidade e vai falar para vocês a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito de como se dará as outras coisas vindouras aí determinadas no fim. Gente, estudo escatológico é isso aqui, tá? Daqui um pouquinho para cima a gente vai aprendendo mais, tá bom, gente? Deus abençoe em Cristo Jesus. Se vocês entenderam, aplauda a Deus em nome de Jesus. Obrigado, gente. Até semana que vem, se Deus quiser.